O domingo do Internacional foi marcado pela vitória sobre o Fortaleza pelo placar de 1-0, que teve um lance crucial, e o agradecimento ao Gandula pela participação nessa jogada. Diego Aguirre falou e explicou o porquê tirou o Maurício no intervalo da partida e aproveitou a resposta para elogiar a capacidade de criação de Rodrigo Dourado. Daniel tem a sua importância nos últimos jogos do Internacional representada em números, e algumas personalidades se manifestaram acompanhando e assistindo a partida do Inter. Esse é o Diário do Colorado, domingo, 19 de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter desse domingo, 19 de setembro, que foi marcado, claro, pela vitória pelo placar de 1-0 sobre a equipe do Fortaleza. Uma vitória que faz com que o Inter suba alguns degraus na classificação do Campeonato Brasileiro e definitivamente olhe para a parte de cima da tabela e olhe com o intuito de se classificar para a Libertadores da América de maneira direta na próxima temporada. O lance que definiu a partida foi o gol do Edenilson e que começa justamente na cobrança rápida de lateral do Heitor, que aproveita o cochilo da zaga do Fortaleza, observa o Yuri Alberto livre na linha de fundo, aproveita a regra de que lateral não tem impedimento e utiliza a cobrança para iniciar a jogada que construiu o gol. E o Heitor, na sua rede social, agradeceu ao Gandula, que fez a rápida reposição para o Heitor no momento da lateral. Ele postou uma foto, claro, celebrando a vitória do Inter, a participação que ele teve no gol do Internacional, e agradeceu ao Gandula, que teve a perspicácia também de rapidamente entregar a bola para o Heitor. Além disso, outros jogadores se destacaram nessa partida do Inter. Mais cedo eu fiz o relato da partida e dei muito destaque principalmente para o Daniel, goleiro, que em algumas oportunidades salvou o Inter, e para o Edenilson, claro, que fez o gol da vitória. O Daniel, inclusive, ele hoje é o goleiro com o maior número de defesas difíceis entre todos os goleiros do Campeonato Brasileiro. Quem fez esse levantamento foi o pessoal do Footstats e publicou no Twitter a importância que o Daniel tem para o time do Internacional. Não é à toa. Dos últimos 3 jogos, pelo menos, o cara foi preponderante, foi fundamental para que o Inter tivesse a pontuação e o aproveitamento que teve ao longo dos últimos jogos. E isso é representado exatamente nesse número. 22 defesas difíceis do Daniel em todo o Campeonato Brasileiro. É o goleiro que apresenta o maior número nesse fundamento. Moral pro cara que vai ser o titular do Internacional, com certeza, na próxima temporada, e se espera que seja o goleiro titular do Internacional ao longo dos próximos anos. Além disso, é destaque aqui também no Diário do Internacional alguns jogadores que se manifestaram assistindo a vitória do Inter pelo placar de 1-0. Um deles é o Bruno Fernandes, meia do Manchester United, português, que vem sendo um dos destaques da equipe inglesa, que é amigo pessoal do Edenilson. Os dois jogaram juntos na Udinese. E o Bruno Fernandes está sempre postando vídeo, mandando mensagem pro Edenilson, assistindo as partidas do Edenilson. No Brasil dá para dizer que ele torce pro Internacional muito por causa do amigo. E ele publicou um vídeo no Instagram dele com o filho dele, o filho do Bruno Fernandes, assistindo ao gol do Edenilson, um gol que deu a vitória para o Internacional. Muito legal essa relação do Bruno Fernandes, que é um cara que é uma estrela mundial e que é voltado para o Internacional, tem uma certa raiz aqui por conta do relacionamento dele com o Edenilson. De qualquer maneira, outro jogador que sim, tem maiores raízes ainda no Internacional, também se manifestou assistindo a partida, foi o Leandro Damião. Eu destaco que o Damião, ele foi pretendido pelo Internacional. O Inter sondou a situação desse jogador no passado recente, eu até falei disso aqui no A Dupla. O Damião também postou uma foto assistindo, lá do Japão, a vitória do Internacional sobre o Fortaleza. Mas calma, Damião não tá voltando, tá, gente? É bem complicado que ele volte, até porque ele tá encaminhando uma renovação contratual com a equipe japonesa, então ele tá fora dos planos praticamente do Internacional. A gente não vai ver o Damião na próxima temporada aqui no Inter. Um outro ponto que eu trago para vocês é em relação ao Maurício e a resposta que o Diego Aguirre deu quando eu perguntei para ele o porquê ele fez aquela troca. No intervalo da partida, ele tira o
Maurício e coloca o Bosquilha. No relato pós-jogo, eu até comentei que o Inter precisava de criação e não deu para entender muito bem o que ele quis fazer com aquela mexida. Talvez se ele colocasse o Bosquilha e tirasse o Lindoso ou tirasse o Dourado, desse para entender. E eu quis entender e perguntei isso pro Diego Aguirre na entrevista coletiva. Ele disse que foi uma situação de jogo, que ele entende que o Maurício e o Bosquilha são dois jogadores parecidos e que ele não quis mexer tão drasticamente no organograma, na estrutura da equipe. Por isso, colocou o Bosquilha para tentar alguma coisa diferente. O Bosquilha com uma experiência maior, segundo o Aguirre, poderia tentar alguma coisa diferente em relação ao que o Maurício estava fazendo. E depois o Aguirre seguiu sendo questionado a respeito da falta de criatividade do Internacional em grande parte da partida. E ele discordou. Ele disse, olha, eu não precisava colocar mais um meia criador, porque eu tenho volantes criadores. Pra que mais criação se eu tenho o Rodrigo Dourado no time? Ele deu uma moral pro Rodrigo Dourado, que é um cara que é titular dele lá em 2015 e voltou a ser um homem de confiança dele nessa passagem agora em 2021 aqui no Internacional, mas diz que o Rodrigo Dourado é um criador, é um cara que tem criatividade e que articula bem o jogo pro Internacional. Não sei se vocês concordam tanto, mas essa é a opinião, pelo menos a palavra pública que deu o Diego Aguirre na entrevista coletiva. Aliás, na entrevista coletiva, o Diego Aguirre se mostrou um pouco incomodado com algumas abordagens em relação à atuação do Internacional. Segundo ele, a gente precisa enxergar mais o lado positivo dessa sequência do Inter no Campeonato Brasileiro. Em 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo que vai estar aqui na descrição, que eu postei hoje à tarde, explicando quais são as ponderações do Diego Aguirre em relação à abordagem que a imprensa principalmente teve em relação ao Internacional nesse pós-jogo. Para fechar, gente, vou passar aqui o meu balanço da KTO nesse fim de semana. Eu joguei no 2-0 Inter. Não deu pai, foi 1-0. O que eu fiz? A famosa cercada. Eu joguei no 2-0 Inter, mas eu joguei também na vitória do Inter. Para que se não fosse por 2-0, eu ganhasse alguma coisa. E aí eu consegui minimizar um pouco o erro. Você pode fazer isso também. Vai lá na KTO, te registra e coloca o cupom ADUPLA e ganha 20% do bônus do seu primeiro depósito. Beleza? Esse foi o Diário do Inter KTO. Não esquece de te inscrever, de deixar teu like, de compartilhar o vídeo e de comentar aí também. Beijo!